Fala galera, beleza? Professor Gustavo de Biologia e hoje a gente está aqui para resolver a prova da UFSC agora do meio do ano de 2019. Mas antes, claro, de a gente começar, eu queria pedir para você que acompanha o nosso canal, que quer mais vídeos para ajudar vocês a estudarem, que se inscreve aqui no canal, não esquece, isso é muito importante para que a gente possa continuar produzindo vídeos. Também ativar as notificações, porque aí cada vídeo que lança você recebe uma notificação, pode assistir, dar aquele joinha, compartilhar o vídeo. E também, para quem quiser se ligar, não esquece que nós temos o Instagram do Me Gusta Bio, procura lá. Lá a gente tem postagens basicamente diárias, às vezes com informações úteis, alguns resumos, ou às vezes só algumas piadinhas de biologia para a gente dar algumas risadas. Beleza? Então vamos lá. Começar a resolver essa prova da UFSC, que foi uma prova bastante interessante. A gente sabe que a prova da UFSC do meio do ano, ela às vezes não é tão fácil assim, tem algumas questões que puxam um pouquinho mais, principalmente porque ela é bastante voltada para a galera que tenta fazer o curso de Medicina ali de Araranguá. Mas vamos fazer algumas questões, então vem comigo, a gente vai ler uma por uma e tentar resolver, explicar aqui da melhor forma para vocês. A primeira questão foi uma questão que pegou muita gente de surpresa e ela falava, galera, da questão da genitália, do sistema reprodutor feminino, basicamente uma questão sobre o clitóris. Então vamos lá ler com a gente aqui, ó. Questãozinha 31, lembrando que eu estou fazendo aqui a prova amarela, beleza? Então segue essa ordem das questões, o gabarito e tudo mais. Então vem comigo. Ao longo da história, até em livros de medicina, o clitóris, do grego kleitoris, pequeno monte, é pouco mencionado. Porém, na França, onde a educação sexual é obrigatória nas escolas desde a primeira infância, estudantes de todas as faixas etárias têm a oportunidade de conhecer de perto o órgão erétil, o principal órgão do prazer feminino e de anatomia similar à do pênis, através de um modelo tridimensional. O mapeamento recente de suas estruturas através de ressonância magnética foi o que permitiu descobrir que o órgão mede de 9 a 11 centímetros e que é constituído pela glande, bulbos, cruras e corpo, sendo a primeira estrutura a única parte externa do clitóris. Então vamos lá, galera, repara aqui, ó, nós temos uma imagem para essa questão e aí ele mostra exatamente toda a questão da estrutura e aí tem toda aquela parte que ele falou, ó, a glande, que é a parte que ele fala que é externa, que vocês podem observar aqui, o corpo do clitóris, cruras, bulbo, tudo ele está observando em destaque, em negrito aqui, como estrutura componente do clitóris. E aí tem outras regiões da parte do sistema genital, reprodutor feminino, a abertura da vagina, então o canal vaginal, que vai dar no útero, né? Então aqui, ó, tá a parte do útero. Nós temos aqui o ósteo da uretra, que é a abertura da uretra, que vai dar aqui na bexiga. Então toda essa parte do sistema urinário e reprodutor feminino representado aqui. Então agora o que ele vai perguntar? Com base no texto, na imagem, nos conhecimentos sobre o sistema genital feminino, é correto afirmar que 01 vem comigo. O clitóris é um órgão erétil feminino com anatomia similar à do pênis e assim como este é responsável pela eliminação da urina. Galera, estava indo quase tudo certinho, o clitóris é um órgão erétil, falava no enunciado que sim, com anatomia similar à do pênis, falava lá no enunciado que sim, e assim como este é responsável pela eliminação da urina, claro que não, galera, no homem o pênis, a uretra passa por dentro e sim ele vai ser responsável pela eliminação da urina, mas na mulher, lembra, não, ó, o clitóris ele está aqui, a parte da glande, a parte do corpo dele, e o ósteo da uretra é por aqui que a urina vai sair, aqui está a bexiga, então não é responsável, errado essa 01. 02. A ocorrência da cistite, infecção da bexiga, é mais comum em mulheres do que em homens devido à localização do clitóris, que possui a maior extensão situada internamente ao sistema urogenital, diferentemente do pênis. Galera, a cistite, que é a infecção ali, beleza, da bexiga, ela é mais comum em mulheres do que em homens, sim, mas lembra, a infecção da bexiga, a bexiga está aqui, ó, e a infecção vai ser mais comum nas mulheres justamente pelo tamanho e pelo comprimento da uretra. Uretra aqui, ó. É por ali que a bactéria vai entrar e acabar afetando a bexiga. Não tem nada a ver com a região do clitóris. Essa é para quem assinalou a 01, por exemplo, e aí vai ter a tendência a assinalar a 02 porque acredita que o clitóris esteja relacionado em comunicação com a bexiga e não tem nada a ver. 04.
O clitóris é densamente vascularizado e possui muitos receptores sensoriais. Sim, está correto. Lembra que a gente fala que é análogo à glande, então ao pênis, então tem a região da glande, sim. É muito vascularizado e também tem muitos receptores sensoriais, por isso que a estrutura de confere o prazer. Beleza? Então, ó, a 04 correta. 08. O hormônio gonadotrofina coriônica é responsável por estimular a ereção do clitóris. Galera, o hormônio gonadotrofina coriônica, que é o famoso HCG, ele é o hormônio da gravidez. Então é aquele hormônio que a mulher vai passar a produzir, liberar quando ela estiver grávida. Tá? Primeiramente ele mantém o corpo lúteo, depois ele acaba sendo secretado ali pela própria placenta. Então não, ele é o que dá no teste de urina, exame de sangue para detectar se a mulher está grávida. Não tem nada a ver com a questão de ereção do clitóris, errada 08. E a 16, assim como o clitóris, a abertura externa da uretra se localiza no interior da vagina. Galera, a abertura externa da uretra está aqui, é o ósseo, o clitóris não vai ser encontrado no interior da vagina, ele tem uma parte que é por fora, a parte da glande que está exposta, portanto, errada a 16. Então, o que nós temos para essa primeira questãozinha da UFSC? O gabaritozinho dela, 04. Então, apenas uma afirmativa verdadeira, beleza? Bora para a próxima. Questãozinha número 32 e 33, elas vieram juntas, vieram num combo aqui, onde ela traz, ó, quadro base para responder as questões 32 e 33. Então preste atenção que nós vamos ter dois quadros em duas telas aqui. O quadro número 1, a situação número 1 e a situação número 2. Ambas as situações tratam de uma não disjunção durante meiose. O que é isso? A não separação correta ou dos cromossomos ou das cromátides. O quadro número 1, ele trouxe uma não disjunção na meiose 1. O que significa uma não disjunção na meiose 1? Lembra que a meiose ela é dividida em duas etapas. Meiose 1, onde nós temos separação de cromossomos. Meiose 2, onde nós temos separação das cromátides. Então, repara aqui. Nós temos uma célula, chamada aqui de célula P1. E na hora que ela foi sofrer meiose 1, que é a separação dos cromossomos, então nós temos dois cromossomos aqui, um par de cromossomos homólogos, o correto era ir um par, um cromossomo para cada lado. Seria aí um cromossomo para essa célula, e aí o outro cromossomo iria para a outra célula. Mas acontece que os dois cromossomos vieram para a mesma, isso significa uma não disjunção, uma não separação na meiose 1. O que vai acontecer na meiose 2? Confere que a meiose 2 serve para separar cromátides. Como aqui não tem cromossomo nenhum, não vai ter cromátide nenhuma para separar. Então essa célula se subdivide em duas outras células com nenhum cromossomo, cara. Com nenhum cromossomo. Então olha só, esse gameta C1 e o gameta C2, eles têm nenhum cromossomo, que seria um cromossomo a menos do que deveria. Lembra que essa célula aqui, ó, ela tem dois cromossomos, vamos fazer lá, ó, ela tem dois cromossomos. O que seria o normal? O normal seria a meiose 1 separar os cromossomos, então ó, vem um cromossomo para cada lado, e a meiose 2, o normal, voltando ali pra gente, o normal dessa meiose 2 seria separar a cromática, vem um para um lado, um para o outro, aqui acontecendo a mesma coisa, um para um lado, um para o outro. O que nós observaríamos? Observaríamos aqui 4 células ao final, com apenas um cromossomo cada uma delas. Certinho? E o que aconteceu ali? Tivemos um problema nessa meiose, uma não disjunção na meiose 1, portanto essas células ficaram sem cromossomos e a outra célula acabou ficando com os dois. Na meiose 2 separei cromátides, mandei uma cromátide para um lado, a outra cromátide para o outro. A mesma coisa eu fiz com outro cromossomo, uma cromátide para um lado, outra cromátide para um outro. Então eu acabei formando todos os gametas com um número incorreto de cromossomos. 2 gametas ficaram com um cromossomo a mais, ficaram com 2, e outros acabaram ficando sem nenhum. Aí essa questão mostra uma fecundação. Então vem um outro gameta para tentar fecundar qualquer um desses. E aí o que nós teremos? Esse gameta está normal, tá vendo? Um cromossomo, que é o que deveria ter o gameta dessa espécie. Já que a célula 2N, a diploide, tem 2 cromossomos, o gameta deveria ter um. E aí o que nós temos? Se esse gameta fecunda essa célula aqui, nós teremos um zigoto com um cromossomo a mais, tá vendo? Um cromossomo desse
2 cromossomos do outro, teremos um zigoto com 3 cromossomos. O mesmo lance vai acontecer se esse gameta fecundar essa célula, teremos também um zigoto com um cromossomo a mais. Se esse gameta fecunda qualquer um desses outros dois que tem cromossomo a menos, o zigoto será formado com um cromossomo a menos do que o normal, ou seja, apenas um cromossomo. Então, eu quero que vocês percebam nesse esquema aqui é que todos os 4 gametas se formarão de maneira incorreta caso a não disjunção seja na meiose 1. Se a não disjunção for na meiose 2, como é o caso do segundo quadro, ó, situação 2, vamos lá, ó, temos uma não disjunção na meiose 2. O que isso significa? A meiose 1 está tudo certo. Tinha uma célula, ela simplesmente se dividiu aqui na meiose 1, foi um cromossomo para cada lado, então tudo corretinho, tudo certo aqui. Só que na hora da meiose 2, uma das células, nós não tivemos a disjunção, tá vendo? Ó? Eu tinha 2 cromátides aqui, o normal era ir uma cromátide para cada lado, mas as duas acabaram vindo para a mesma célula. Então esse gameta aqui, ele tem um número incorreto de cromossomos. Quantos cromossomos ele tem aqui? Ele tem 2, era para ter um só. Esse gameta ficou sem nenhum, estão vendo aqui? Ó, ele fica sem nenhum. Já os outros gametas ficaram da maneira correta, porque não teve problema na separação, na disjunção. Tranquilinho? E aí nós teremos a configuração dos zigotos, caso um gameta normal fecunde cada um deles. Então esses são os 2 quadros, essas são as 2 situações. Vamos dar uma olhada em que a questão pediu, o que ela falou daquilo ali. Bora lá. A questãozinha 32, que era um somatório, ela vai abordar as 2 situações e vamos dar uma olhada em uma por uma. A 01 fala o seguinte: a probabilidade de gerar um gameta com uma alteração cromossômica numérica é maior na situação 2 do que na situação 1. Galera, vamos lembrar, a situação 2 era uma não disjunção na meiose 2. Lembra que uma não disjunção na meiose 2, ela acaba formando alguns gametas normais, porque separou tudo certinho, e forma alguns gametas com problema. Então, esse gameta aqui tem problema porque ele tem um cromossomo a mais, e esse outro também tem problema porque ele tem um cromossomo a menos. Já se a não disjunção for na meiose 1, todos os 4 gametas terão problema no número de cromossomos. Portanto, a 01 estará errado. A probabilidade de um gameta com uma alteração cromossômica numérica é maior na situação 1 do que na situação 2. A 02 fala o seguinte: o resultado de uma não disjunção na meiose é a produção de gametas com falta ou excesso de cromossomos, não havendo a possibilidade de gerar um gameta normal. Galera, existe a possibilidade, lembra, se a não disjunção for na meiose 2, como nós vimos aqui, alguns gametas sim serão formados de maneira correta, já outros não, porque não teve a separação da cromátide. Então tá errada a 02 também, porque dá para formar gametas normais, desde que a não disjunção seja na meiose 2. Seguindo em frente, a 04. Caso ocorresse a não disjunção das cromátides nos 2 cromossomos durante uma mitose, formassem 2 células, uma com a mesma quantidade de cromossomos do zigoto A2 e a outra com a mesma quantidade de cromossomos do zigoto B2. Galera, ó, zigoto A2 tem 3 cromossomos, zigoto B2 tem 1 cromossomo. Então ele está querendo dizer, caso ocorresse a não disjunção das cromátides nos 2 cromossomos durante uma mitose, então vamos lembrar aqui, ó. Na mitose nós teríamos uma célula, tá? E ela tem 2 cromossomos, beleza? Ó, vamos representar aqui, ó, 1 cromossomo, 2 cromossomos. Caso não ocorresse a não disjunção das cromátides nos 2 cromossomos durante uma mitose, lembra que uma mitose, uma célula vai dar origem a 2, então nós teríamos 2 células, onde nós separamos as cromátides. Então o normal seria essa cromátide vir para um lado, a outra cromátide vir para o outro. Mesma coisa no outro cromossomo. Se não acontecer a não disjunção nas cromátides nos 2 cromossomos, vai acontecer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. As 4 cromátides acabam vindo para um lado, a outra não vem nenhum. Então eu teria uma célula com 4 cromossomos aqui, 4 cromátides, enfim, e uma célula com nenhum. Então não. Já que aqui é 3 e 1, então está errada 04.
A 08 fala, na espécie humana, todas as alterações cromossômicas numéricas são compatíveis com a vida. Não, galera, lembra? O que é uma alteração cromossômica numérica? As famosas síndromes. E aí nós temos o quê? Síndrome de Down. Beleza, síndrome de Down, trissomia do 21, é compatível com a vida? É compatível com a vida. Turner, Klinefelter, várias síndromes que são compatíveis com a vida. Mas acontece que dependendo de qual par cromossômico for, temos algumas síndromes que são incompatíveis com a vida. Algumas bem famosas, síndrome de Edwards, que é uma trissomia do 18, Patal ou Patot, que é 13, acabam sendo comprometedoras, então o indivíduo acaba não conseguindo sobreviver. Então errada essa 08. A 16 fala que as alterações cromossômicas numéricas representadas no quadro são classificadas como aneuploidias. Sim, aneuploidias é quando nós temos uma alteração numérica de um cromossomo a mais, um a menos, dois a mais, dois a menos, não uma alteração no lote inteiro, 2N, 3N, 4N, que seria um caso de euploidia. Portanto, a 16 está correta. E a 32, o resultado de uma não disjunção das cromátides na mitose é a produção de duas células, uma com falta e a outra com excesso de cromossomos. Então sim, galera, a gente acabou de ver aqui, ó, caso aconteça uma não disjunção das cromátides e a mitose, só existe problema se for não disjunção das cromátides, já que na mitose nós não temos separação de cromossomos, então não daria para ser não disjunção de cromossomo, porque isso não existe na mitose. Se ocorrer uma não disjunção nas cromátides durante uma mitose, uma célula será formada com excesso de cromossomo, a outra será formada com a falta de cromossomo, portanto, certinha 32 também. O gabarito dessa questão da UFSC, a 16 mais a 32, resposta 48. Beleza, galera? Agora vamos então para a segunda questão sobre esse mesmo quadro. Bora! Rapaziada, a segunda questãozinha sobre aquele mesmo quadrinho, ela fala o seguinte: caso ocorresse a não disjunção cromossômica na meiose 2 em 43 células P2, qual a quantidade de gametas que apresentariam nulissomia? Transcreva a resposta obtida para o cartão resposta. Então primeiro vamos lá para alguns termos. O que seria nulissomia? Nulissomia é quando a gente tem falta de cromossomo, beleza? Cromossomo faltando. Então eu tenho, por exemplo, nenhum par naquele. Então eu tenho assim, ó, digamos que é uma trissomia do 21? Nós temos 3 cromossomos no par 21. Uma monossomia do 21 seria, em vez de ter uma dupla, tem um cromossomo 21 só. Uma nulissomia seria anular aquele par, beleza? Então o que nós temos aqui? Repara uma coisa, a situação que ele pede é a meiose 2. Em qual das situações nós temos a não disjunção na meiose 2? Situação 2, está aqui o nosso quadro, beleza? É o quadro 2, a situação 2, uma não disjunção na meiose 2. Repara uma coisa, galera, ele falou 43 células P2 vão passar por esse processo e vai ocorrer uma não disjunção na meiose 2 delas, conforme esse quadro. Quantas células no final, quantos gametas terão nulissomia? É muito simples. Teve um pessoal que confundiu bastante essa questão, mas vem comigo. Galera, olha a proporção. Uma célula P2 está aqui, ó. Ela vai sofrer meiose 1, deu tudo certo. Na meiose 2 teve a não disjunção, forma um gameta com um cromossomo a mais e um gameta com nulissomia. Tá aqui, ó. B2 tem nulissomia. Então, olha a proporção que nós temos. Para cada célula P2 que entra em meiose, será formado um gameta com nulissomia. Então, a proporção é 1 para 1. Se eu tenho 10 células P2 e elas vão sofrer meiose, no final teremos 10 gametas com nulissomia, porque a proporção vai se manter, galera. Cada célula dessa vai dividir a primeira vez e vai dar tudo certo. E quando for dividir a segunda vez, uma delas vai ter nulissomia e a outra vai ter cromossomos a mais. Então tá aqui, ó, a proporção é sempre de 1 para 1. Já que ele falou que 43 células P2 vão iniciar uma meiose e terão problema na não disjunção conforme esse quadro, e é conforme esse quadro que ele deu ali, nós teremos quantos? 43 gametas com nulissomia, e aí vai lá e marca um 43 no gabarito, sem medo de ser feliz. Teve gente que me perguntou assim, mas professor, por que a não disjunção é só em uma das células? Por que não poderia ser nas duas células? Galera, até poderia. Na prática a gente sabe que é bem difícil. Até poderia acontecer nas duas, mas só que aqui, ó, ele deu lá no início, ele falou que os dois quadros
Então a situação 1 e a situação 2 você deveria tomar como base para responder as questões 32 e 33. Então você vai responder essa questão 33 com base nessa situação descrita, que é a não disjunção na meiose 2 em apenas uma das células, apenas nessa célula aqui. E aí, como apenas uma célula vai sofrer a não disjunção, nós teremos essa proporção de 1 para 1. Beleza? Então 43 é o gabarito dessa questão. Bora para a próxima. Rapaziada, a questãozinha de genética pegou muita gente. Ela foi uma questão que, na minha opinião, tem uma parte que é bem ruim, mas fazer o quê? Vamos responder, vamos ver se vocês conseguem entender. Ela é bem mais matemática até do que propriamente biológica, enfim, mas vamos dar uma olhada aqui no que vocês vão ver o que eu estou falando. Heredograma base para responder as questões 34 e 35. A doença do indivíduo afetado, está ali o indivíduo afetado, tem uma herança ligada ao sexo, mas não se conhece se é dominante ou recessiva. Então repara, nós temos um casal aqui onde a mulher ela é afetada e esse casal tem 3 filhos, 2 meninas e um menino e não se sabe nada em relação a eles, são afetados, se não são afetados. E a questão não afirma se a doença é dominante ou é recessiva, ela só fala que é ligada ao sexo. E aí lembra o seguinte, se você ainda não está familiarizado com herança ligada ao sexo, eu peço para que você vá primeiro assistir uma aula de herança ligada ao sexo. Eu vou colocar aqui, eu tenho um link com um resumo sobre herança ligada ao sexo, está aparecendo aqui para vocês. E primeiro você entenda isso, para depois tentar entender essa questão. Porque primeiro essa questão já não é boa, já é uma questão ruim. Se você não entende herança ligada ao sexo, não vai entender a resolução da questão, beleza? Então primeiro dá uma olhadinha lá, nem que seja num resuminho, e aí depois volta para a gente fazer a questão. Bora lá, como é que responde essa questão, o que aquela questão quer saber? Ela vai aqui, ó. A questão 34 é uma questão aberta, então simplesmente a gente fazia um cálculo e preenchendo um gabarito. Ela pergunta, qual a probabilidade em percentual do indivíduo 2,3 ser afetado? E aí nós temos um problema, porque normalmente o que é? Normalmente nós no heredograma temos condições de descobrir se o gene da doença ali ou ela é dominante ou recessivo, e a gente faz cruzamento e acaba ficando tudo fácil. Aqui não dá para saber, e não dá mesmo, porque essa mulher a gente não sabe quem são os pais dela, e os filhos a gente também não sabe como são, já que tem tudo interrogação ali. Então, infelizmente, essa é uma questão mais matemática do que biológica. E vamos entender uma coisa por trás disso tudo. Concordam que isso é uma herança ligada ao sexo? E na herança ligada ao sexo, o gene está no cromossomo X, na região não homóloga do Y, ou seja, o Y não tem, só tem no X. Essa mulher ela é afetada, só que nós não sabemos se ela é afetada por uma doença que é dominante ou é recessiva. Mas concordam comigo que existem 3 possibilidades de genótipo para essa mulher. Então vem comigo. Essa mulher ela pode ser homozigota dominante, XAzão, o que obviamente nos diria que a doença é dominante, e ela tem 2 alelos para essa doença. Essa mulher ela pode ser heterozigota, XAzão, XAzinho, o que também a gente estaria supondo que a doença é dominante, já que o azão é que se manifestaria, ela seria heterozigota. Ou essa mulher pode ser XAzinho, ser homozigota recessiva, e com isso nós estaríamos afirmando que a doença é recessiva. E aí vem comigo que é o seguinte, galera, nós não sabemos o que ela é, então nós teremos que considerar as 3 possibilidades, beleza? As 3 possibilidades. Aí vem a parte matemática. Infelizmente não temos como calcular, biologicamente falando, qual é a probabilidade dela ser homozigota, heterozigota ou homozigota recessiva. O que nós temos são 3 eventos. Aquelas são as 3 possibilidades. Na matemática, a gente diz assim, ó, se a gente tem, por exemplo, vamos jogar cara ou coroa. Eu jogo a moeda para cima 10 vezes. E em 7 vezes cai o cara. Quantas vezes cai o coroa? 3 vezes. Porque eu só tenho os mesmos eventos. Aqui nós teremos 3 eventos. E a probabilidade de acontecer cada um deles vai ter que ser considerado como a mesma. Porque nós não temos os pais ou os filhos para comparar. Então, se eu só tenho 3 possibilidades, a soma das 3 possibilidades tem que dar 100%. Tem que dar o inteiro. Então, nós vamos considerar o seguinte. Existe 1/3 de probabilidade da mulher ser XAzão, 1/3
é a probabilidade, ou 33,333% é a probabilidade dela ser heterozigota, e 33% aqui, ou 1/3, a probabilidade dela ser homozigota recessiva. Tá, mas e aí como é que nós fazemos? Agora vem o grande segredo. Galera, vocês concordam que numa herança ligada ao sexo, o indivíduo, esse menino, ele é XY, concorda comigo? XY. Como é uma herança ligada ao sexo, o gene está no X. Então quem é que pode mandar? Quem manda o X para aquele menino? A mãe dele. A mãe dele manda o X. O pai vai mandar o Y. Então quem realmente importa na questão de herança ligada ao sexo para os filhos homens é o que a mãe mandou. Como a questão que é a probabilidade desse indivíduo 2,3 ser afetado, nós teremos que considerar ou tentar calcular a probabilidade da mãe, que a mãe dele tem, de enviar um alelo afetado para ele. E aí, nós vamos considerar a doença ou sendo dominante ou sendo recessiva. Essas 3 possibilidades a mãe pode ser. E aí vamos entender uma coisa. Concordam que qual é a chance da mãe ser XAzão, XAzão e o filho ser afetado? A chance da mãe ser XAzão, XAzão, a gente já viu, era 1/3. Se a mãe for XAzão, XAzão e for afetada, então, digamos que ela é afetada e ela é XAzão, o filho obrigatoriamente vai receber esse azão da mãe, concordam? Se a mãe for XAzão, XAzão e ela manda o X pro filho, o filho com certeza terá o X que a mãe tem. Então, se a mãe for XAzão, XAzão, e aí ela vai ser afetada, porque a gente está enxergando ela, a probabilidade do filho ser afetado vai ser 100%. Então a gente quer, probabilidade da mãe ser XAzão, XAzão e o filho ser afetado. Se a mãe for XAzão, XAzão, o filho vai ser afetado, porque ele vai receber a única coisa que a mãe tem. E aí nós temos essa nossa resposta. Só que existem outras possibilidades. Ou a mãe pode ser XAzão, XAzinho. Se a mãe for XAzão, XAzinho, qual que é a chance dela ser isso? 1/3. 1/3 é a probabilidade dela ser XAzão, XAzinho. Se ela for XAzão, XAzinho, qual é a probabilidade do filho ser doente? De receber o gene da doença da mãe? Concordo que se ela for XAzão, XAzinho e ela é doente, significa que a doença é dominante e o XAzinho é o normal. A mãe pode mandar o que para o filho? Ou o XAzão, que terá a doença, ou o XAzinho e o filho será normal. Então a probabilidade de uma mulher heterozigota assim, ter um filho afetado seria 50%. Então a probabilidade dela ser heterozigota e o filho ser afetado, eu faço 1/3, que é a probabilidade dela ser XAzãozinho, vezes 1/2, que é a chance daí do menino ser afetado. Só que ainda tem a terceira possibilidade. Ou a mãe é XAzinho, XAzinho. Qual é a probabilidade dela ser XAzinho, XAzinho? 1/3? 1/3 também. Se ela for XAzinho, XAzinho, concorda que o filho dela vai receber esse XAzinho dela? Então, se ela for XAzinho, XAzinho, significa que a doença é recessiva, ela tem os 2 alelos para a doença e ela passa isso para todos os seus filhos homens. Por isso que a probabilidade da criança ser afetada seria 100% também, seria 1. E aqui são as 3 possibilidades, os 3 eventos possíveis. Como é que a gente calcula agora uma resposta? Galera, a mãe pode ser isso, ou isso, ou isso. Se a mãe for XAzão, XAzão, a chance da criança ser doente é 1/3 vezes 1, é 1/3. Se a mãe for XAzão, XAzinho, a probabilidade da criança ser doente é 1/3 vezes 1/2, é 1/6. Se a mãe for XAzinho, XAzinho, a probabilidade da criança, do menino ser afetado é 1/3 vezes 1, também é 1/3. Como nós temos essas 3 possibilidades, uma coisa ou outra, a gente soma essas probabilidades. Então aqui nós ficamos com uma resposta de 1/3 mais 1/6 mais 1/3. Beleza? Viemos aqui, tiramos o mínimo múltiplo comum, que seria aqui 1/6, e aí a gente começa a somar. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 1.
mais 6 dividido por 3, 2, mais 2 aqui. Então, olha a nossa resposta. Nós temos agora aqui 2 mais 1, 3, mais 2, 5. 5. Galera, nós temos na nossa resposta, vou até apagar aqui para a gente conseguir escrever melhor. Nós temos na nossa resposta 5 sobre 6. 5 sobre 6. Mas ele quer probabilidade em percentual. Então a gente divide 5 por 6. E ele pede sem considerar a parte decimal. Claro, você vai ter que assinalar uma resposta no cartão resposta. 5 dividido por 6, se você fizer aí, dá 0,833333. Como ele não quer considerar a parte decimal, a resposta para essa questão é 83%. 83% é a resposta. Era uma questão fácil? Não era. Era uma questão difícil, mas era uma questão principalmente difícil por não dar para saber se a doença é dominante ou excessiva. E a gente tem que trabalhar com números puramente matemáticos ali, tá? Com probabilidades que para a biologia não tem tanta validade assim. Beleza, mas era isso. Esse é o ponto de vista matemático da questão. Não era uma questão fácil, não sei se conseguiram fazer ou não, a maioria das pessoas não conseguiu fazer, mas se você conseguiu, parabéns. Vamos para a próxima. Rapaziadinha, a próxima questão também envolve o mesmo heredograma, então vamos lá, a mesma família Silva, daquela doença que nós não sabemos se é dominante, se é excessiva, que é aquela loucura toda. Então vamos lá. A 01 fala o seguinte: certamente o indivíduo 2,3 será afetado. Certamente o indivíduo 2,3 será afetado. Galera, se você conseguiu mais ou menos confabular a questão anterior, a questão 34, você já viu que não. Porque assim, ó, o indivíduo 3, ele será afetado se ele receber o X com o defeito da mãe. Lembra que aquela mãe pode ser heterozigota? Essa mãe pode ser heterozigota, o que significaria que ela possui um alelo para a doença, que seria o azão, porque se ela for heterozigota e ela é doente, a gente tá vendo, é porque o azão é o da doença, concordo? Ele está se expressando, está se manifestando e a gente está enxergando ela doente. Só que se ela for heterozigota, significa que ela pode mandar para esse menino? Ou ela manda o X azão, e aí ele seria doente, ou ela manda o X azinho, e aí ele seria normal. Então, não é certeza que o indivíduo 2,3 será afetado. Não é, beleza? Já a 02, os indivíduos 1,1 e 1,2 podem ser heterozigotos. 1,1 é o homem, 1,2 é a mulher. A mulher sim, a mulher pode ser heterozigoto. O homem não, galera, toma cuidado, porque no enunciado ele deixou claro que isso é uma herança ligada ao sexo. Herança ligada ao sexo, o gene está localizado no cromossomo X e não existe no Y. Portanto, o homem, aquele indivíduo ali, ele poderia ser X azão Y, ou ele poderia ser X azinho Y. Então não podemos chamá-lo de homozigoto ou heterozigoto, porque para chamar de homozigoto, alelos iguais, heterozigoto, alelos diferentes, e ele tem um alelo só. Cadê o par dele? Não existe. Portanto, ele não é chamado nem de homozigoto, nem de heterozigoto. Seria um hemizigoto, se quisesse falar assim, mas então 02 está errado. Todos os filhos do casal podem ser afetados? Todos os filhos do casal podem ser afetados? Sim, com certeza absoluta podem, desde que a doença seja dominante. Se a doença for dominante e essa mulher então for portadora do X azão, né, com certeza para ela poder manifestar, ela pode mandar esse X azão para essa filha e para esse filho. Então sim, é possível que todos os descendentes sejam afetados. Então a 04 está correta. A 08 fala aqui, ao contrário daí, né? Todos os filhos podem ser normais. Todos os filhos podem não ter a doença. Sim ou não, galera? O que vocês acham? Podem com certeza ser normais. Desde que, vamos lá, essa mulher seja heterozigota. Ó, então a doença é dominante. A mulher tem um alelo para a doença e outro não. E o homem daí, no caso, para ele não ser doente, ele seria XAzinho Y. Concordam que aí daria? Ó, como que seria para todo mundo, para ninguém ser doente? Recebe XAzinho do pai, XAzinho da mãe, vai ser normal a menina. Essa outra também, XAzinho do pai, XAzinho da mãe,
vai ser normalzinho a menina. E o menino receberia Y do pai, XAzinho da mãe. Ele seria normal também. Então, sim, é possível todos os filhos desse casal serem normais. 16. Os indivíduos 2,1 e 2,2 podem ser afetados. 2,1, 2,2 podem ser afetados. Galera, se você assinalou a 0,4, obrigatoriamente você vai ter que assinalar a 16. Concorda comigo? Concordo que a 0,4, a 16, a 0,4 inclui a 16 nela ali? Porque a 0,4 fala todos os filhos do casal podem ser afetados. Se você assinalou isso, é porque você sabe que o 2,1 e o 2,2 podem ser afetados. E sim, eles podem ser afetados. Então está correta. A última é mais chata. A última ela vai exigir um conhecimento muito parecido com o que a gente teve, vamos lá, para responder a questão passada. Então vem comigo. Deixa eu apagar aqui para que a gente possa rabiscar. Bora, vamos lá. Galera, olha o que o último item está nos falando. Ele fala o seguinte: a probabilidade do indivíduo 2,1 ser afetado, que é esse aqui, é menor que 50%. Vamos lá, agora a gente vai ter que trabalhar. Se você não viu a resolução da questão anterior, tenta ver a resolução da questão anterior, porque lá eu tento explicar como que a gente vai trabalhar com estatísticas aqui, já que nós não sabemos se a doença é dominante ou recessiva. Beleza? É meio problemático isso, mas tudo bem. Então vamos lá. A probabilidade do indivíduo 2,1 ser afetado é menor que 50%. Galera, aí nós temos a seguinte situação. Essa mulher, ela pode ter 3 tipos de genótipo. Concorda comigo? 3 tipos de genótipo essa mulher pode ter. Ela pode ser XAzão, XAzão. Ela pode ser XAzão, XAzinho ou XAzinho, XAzinho. Se ela for XAzão, XAzão, significa que a doença ela é dominante. E aí, qual a probabilidade da menina ser afetada? 100%. Porque se ela for XAzão, XAzão, ela manda esse X para a menina em todas as vezes. Então, ó, qual é a probabilidade dela ser XAzão, XAzão? É 1/3. Por que 1/3? Lembra, eu expliquei isso na questão anterior. Ah, professor, como é que tu calcula essa probabilidade se a gente não conhece os pais dela nem a mãe? Infelizmente, não dá para calcular essa probabilidade. É uma questão puramente matemática. Existem 3 possibilidades, 3 genótipos possíveis para ela. Ou XAzão, XAzão, ou XAzão, XAzinho, ou XAzinho, XAzinho. Então, como eu tenho 3 probabilidades, vou dividir o 100% ali nessas 3, vai dar 33,3% para cada um. Infelizmente, essa questão da UFSC foi ruim nesse aspecto. Se a mãe for assim, com certeza a filha vai ser afetada. Então, probabilidade da mãe ser assim, 1/3. E a filha ser afetada, 100%. 1. Tá? 1. Ou a mãe pode ser diferente. A mãe pode ser XAzinho, XAzinho. Se a mãe for XAzinho, XAzinho, que essa chance é 1/3 também, qual é a chance da filha ser afetada? É 0. Por que 0? Se a mãe é XAzinho, XAzinho, é sinal que a doença é recessiva. Beleza? E ela tem os 2. O pai, ele não é doente. Portanto, o pai não é azinho, o pai é XAzão, Y. O que esse pai manda para a filha? Ó, digamos que nós temos aqui, ó, XAzão, Y do pai, da mãe XAzinho, XAzinho. Qual é a chance dessa menina ser afetada? 0. Porque o pai manda o que para a filha mulher dele? O X. A mãe mandaria o gene com defeito? Não tem problema, a menina seria heterozigota, seria normal, já que nesse panorama a doença seria recessiva. Então, 1/3 vezes 0. Não tem chance da menina ser afetada caso a mãe seja XAzinho, XAzinho. Só que aí existe uma possibilidade ou da mãe ser XAzão, XAzinho. Beleza? XAzão, XAzinho. Se a mãe for XAzão, XAzinho, significa que a doença ela é dominante. Beleza? A doença é dominante. Então vem aqui comigo, vamos lá, que eu preciso te mostrar agora uma coisa que vai ser importante para a gente responder a questão. Paga, vem comigo agora, vamos lá. Se a mãe for XAzão, XAzinho, tá aqui ó, XAzão, XAzinho, e ela é doente, sinal que a doença é dominante. Então o pai, ele não é doente, então o pai seria XAzinho, Y. Belezinha?
Qual é a probabilidade da mãe ser xazão, xazinho? 1/3. 1/3, porque é a mesma probabilidade de ela ter os 3 genótipos. Se a mãe for assim, qual é a chance da filha dessa menina ser doente? Simples. Como é que a gente calcula isso? Olha lá. O que o pai vai mandar para a menina? Concordo que o pai manda o xazinho. Então esse xazinho vem do pai. E aí, para a menina ser doente, a mãe tem que mandar o xazão. A mãe pode mandar ou o azão, e aí a menina vai ser doente, porque o azão é o da doença, ou a mãe manda o azinho e a menina vai ser xazinho normal. Portanto, se a mãe for heterozigota, qual é a probabilidade dela enviar o alelo da doença para a menina? 50%. Então, se a mãe for heterozigota, e essa chance é 1/3, a probabilidade da menina ser afetada é 1/2. Então, isso aqui é a probabilidade dela ser heterozigota e a menina, e eu multiplico. Então agora, como nós temos duas situações possíveis, essa ou essa, uma situação ou outra, nós temos que somar. Então nós temos aqui 1/3, concorda? 1/3 mais 1/6. Concordaram comigo? 1/3 mais 1/6. 1/3 mais 1/6. Como que nós fazemos, portanto, essa soma? Então nós temos aqui, aí da matemática, né, galera? 1/3 mais 1/6, você vai aqui tirar o mínimo, 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6, 1, mais 1. A nossa resposta aqui é 3/6. 3/6, se você quiser simplificar, é a mesma coisa que 1/2. Metade. 1 dividido por 2, 0,5. Isso dá 50%. Galera, então a probabilidade daquela menina 2/3 ser afetada é 50%. Não é menor que 50%, como está afirmando aqui. Portanto, a 32 está incorreta. 32 incorreta. Qual é o gabarito dessa questão? 16 mais 4, 20, mais 8, 28. Portanto, 28 é o gabarito da questão número 35. Questãozinha complicada também. Portanto, a UFSC trouxe duas questõezinhas complicadinhas de genética para a sua prova do primeiro dia aberta. Beleza? Vamos para a próxima. Bora, rapaziada. Chega de conta, chega de genética. Agora vamos fazer a nossa questãozinha 36 da prova da UFSC, que fala mais ou menos assim. As bactérias possuem uma grande diversidade e complexidade metabólica, apesar de sua simplicidade estrutural. Entre as menores destacam-se aquelas que possuem as seguintes particularidades: bactérias dos grupos das Rickettsia e das Clamídias, constituídas por células procariontes incompletas, que não têm a capacidade de autoduplicação sem a participação de outras células. Olha que informação importante. Elas não têm a capacidade de autoduplicação sem a participação de outras células. O que isso significa? São parasitas obrigatórias, tal qual os vírus são. E olha as outras. Bactérias micoplasmas não possuem parede celular. Não possuem parede celular e por isso são pleomórficas, ou seja, tem formato variável, não vão ter um formato definido essas bactérias conhecidas como micoplasmas. Vamos dar uma olhada no que a questão traz, do que ela quer pra gente. A 01 fala que as Rickettsia, as Clamídias e os micoplasmas possuem membrana semipermeável. Rapaziada, tanto as bactérias Rickettsia, Clamídias, micoplasmas são do grupo das bactérias, são seres vivos. Todos os seres vivos possuem por fora uma membrana plasmática. Membrana plasmática, uma bicamada de fosfolipídios, tudo mais. Isso é uma membrana semipermeável. Portanto, a 01 está correta. Elas possuem a membrana. 02. Nas bactérias que possuem forma definida, como as bactérias esféricas, a parede extracelular mantém o seu formato pleomórfico. Galera, a parede celular das bactérias mantém um formato? Sim, tem cocos, bacilos, bastonetes, sim. Mas ele falou aqui no enunciado que a denominação pleomórfica justamente é porque ela não tem uma forma fixa. Pleomorfa significa forma variável. Então como é que tu vai assinalar uma coisa que diz que a parede mantém o formato? Não, pleomórfica é que não tem um formato definido. Errada, 02.
04. Entre as doenças causadas por células procariontes, pode-se citar tuberculose, filariose, amebíase e difteria. Não, rapaziada, porque tuberculose é bactéria? Correto. Filariose elefantíase. Filariose não é uma verminose. Verminose, lembra, envolve um mosquitinho, que na verdade lá um mosquitinho, como é que é o nome? Lembra dele? Mosquito é o Culex. É aquele Culex que é um pernilongo comum, basicamente, que vai acabar picando e a filáriazinha vai se instalar em vasos linfáticos, incha vaso linfático, entope, isso é elefantíase. Isso é verminose, não é uma bacteriose. Amebíase, ameba é um protozoário. Então, por ingestão, água e alimentos contaminados, mas a ameba é um protozoário. Difteria, beleza, é bactéria. Então, daqui, tuberculose e difteria são por bactérias, as outras duas não. Errada a 04. Tanto nas células procariontes quanto nas células eucariontes, o ciclo de Krebs ocorre no interior das mitocôndrias. Rapaziada, ciclo de Krebs é uma das etapas da respiração celular, beleza? No nosso caso, isso ocorre dentro da mitocôndria. Mas e no caso dos seres procariontes? Não, porque ser procarionte não tem mitocôndria. Ser procarionte não tem mitocôndria. Então, a respiração celular deles, as etapas ocorrem no citoplasma, caso ocorra. Então, não, 08 errado. 16. Bacteriófagos são células procariontes completas, ou seja, que têm a capacidade de autoduplicação sem a participação de outras células. Aí, rapaziada, eu trouxe aqui para vocês um bacteriófago. Essa imagem não estava na questão da UFSC, eu apenas trouxe para lembrá-los que bacteriófagos são vírus especializados em infectar bactéria. E olha só o que eu tenho na minha parede aqui, olha lá, um bacteriófago. Bacteriófagos são vírus, então, tal qual os vírus, eles não possuem a capacidade de autoduplicação sozinhos, sem precisar entrar ou invadir uma célula. Errado, portanto, é 16. 32. O citoplasma das células procariontes é subdividido em vários compartimentos de membrana que executam funções especializadas, o que justifica a diversidade e a complexidade metabólica das bactérias. Não, galera, a 32 descreveu uma célula eucarionte. Célula eucarionte é aquela que tem vários compartimentos internos chamados organelas citoplasmáticas. Célula procarionte não possui esses compartimentos. A única estrutura de organela que não é membranosa que existe numa célula procarionte é o ribossomo, mas não é compartimentalizado, portanto 32, errada. E a 64, a última, pode-se encontrar na natureza uma diversidade de células procariontes com diferentes atividades metabólicas, como, por exemplo, as anaeróbicas, as aeróbicas, as quimiotróficas, as termofílicas e as fotossintéticas. Sim, galera, correto esse item 64, porque bactéria a gente encontra em qualquer lugar, nos mais diversos metabolismos, termofílicas em regiões muito quentes, tem até as halofílicas, estão em regiões com muito sal, tem as sulfurosas, com enxofre, temos as que fazem fotossíntese, sim, uma fotossíntese bacteriana que utiliza uma tal de bacterioclorofila, ou as algas azuis, antigamente chamadas cianobactérias, que fazem fotossíntese utilizando clorofila. Temos as heterótrofas que fazem fermentação, temos as quimiosintetizantes, portanto está totalmente correto os diversos metabolismos que são encontrados e podem ser encontrados no grupo das bactérias. Portanto, o gabarito para essa questãozinha da UFSC, 65. Apenas duas corretas, a 64 e a 1. Beleza, galera? Bora para a próxima. Bora então, rapaziada, a questãozinha 37 da prova da UFSC, que ela traz um esquema todo legal que representa a secreção e a circulação enterohepática dos sais biliares em 5 etapas indicadas por números. Então vem cá, antes de falar da questão propriamente dita, eu vou te mostrar esse esquema amplificado. E aí nós temos ali, ó, vamos lá, o fígado, ó, fígado, bem importante. Aqui nós temos os ácidos biliares e ele será conduzido, tem uma flechinha aqui, ó, por um ducto chamado ducto colédoco até a vesícula biliar. Então o que é isso, galera? É a bile, nada mais é do que a bile sendo produzida e lançada pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Aí nós temos uma tal de colecistocinina que está estimulando a vesícula biliar a liberar essa bile, olha só a bile, o 3, lá no duodeno. É no duodeno que a bile cumprirá o seu papel, cumprirá a sua função.
Aí segue do duodeno para o ilho, que é uma outra porção do intestino delgado. Está mostrando que esses ácidos biliares aqui, ó, estão sendo absorvidos pela parede do intestino, estão sendo conduzidos pela circulação porta, tá aqui o 5, até o fígado novamente. Portanto, esse é o esquema que é representado na questão 37. Agora eu vou trocar a imagem aqui pra gente. Nós vamos ver as alternativas e aí vamos ver o que a questão pergunta sobre esse esquema. Mas mantenham esse esquema na cabeça de vocês. Aí vamos lá. O esqueminha tá menorzinho aqui, ó. Vamos ver alternativa por alternativa. Sobre as etapas indicadas no esquema e os assuntos relacionados, é correto afirmar que a vesícula biliar sintetiza e secreta os componentes da bile, etapas 1 e 2. Então aqui, ó, etapas 1, ácidos biliares, etapa 2. Galera, aí é um erro bastante frequente. A vesícula biliar, ela armazena e secreta a bile, mas quem produziu foi o fígado. Está mostrando aqui no esquema 1, é o fígado quem produz e envia lá para a vesícula biliar. Portanto, 01, errada. 02. A colecistocinina estimula a contração da vesícula biliar e a expulsão da bile para o duodeno. É exatamente isso que o esquema nos mostrou, lembra? A colecistocinina está mostrando ela uma flechinha, umas setinhas, atuando sobre a vesícula biliar, avisando que está na hora de secretar e liberar a bile para o duodeno. Então esse é um hormônio muito importante que estimula a secreção da bile correta a 02. 04. As microvilosidades presentes no epitélio intestinal participam da etapa 4. O que está acontecendo na etapa 4? Na etapa 4, a região do intestino está absorvendo ali os ácidos biliares e jogando isso na circulação porta. Essa absorção por parte do intestino, ela é sim facilitada por adaptações que o nosso intestino tem, chamadas de vilosidades e microvilosidades. Portanto, a 04 está correta. 08. No sistema digestório, ocorre apenas a participação de secreções de glândulas exócrinas. O que é uma glândula exócrina? Que produz uma substância e lança essa substância para fora do corpo, como suor, como leite, como glândula sebácea, isso, ou glândula lacrimal, ou lança para cavidades digestórias, como por exemplo as glândulas que produzem o suco pancreático, que produz a bile, que produz suco gástrico, tudo isso é glândula exócrina. Então isso é mais normal da gente imaginar no sistema digestório, glândulas exócrinas produzindo e lançando coisas no tubo digestório. Isso é exócrino? Sim, correto. Mas aqui nesse esquema ele mostra a tal da colecistocinina. O que é isso, galera? É um hormônio. O hormônio faz parte do sistema endócrino, é lançado na corrente sanguínea, no sangue, e vai estimular órgãos-alvo. Portanto, no sistema digestório, existe a participação de glândulas exócrinas, sim, mas também existe a participação de glândulas endócrinas. E não só através desse hormônio. Temos um hormônio chamado gastrina, por exemplo. A gastrina é um hormônio que estimula a secreção do suco gástrico. Temos um outro hormônio que é a secretina. A secretina vai estimular a secreção do suco pancreático pelo pâncreas. Então existem também hormônios, então, portanto, existe a participação endócrina na digestão. Errada, portanto, a 08. 16. Pacientes que retiraram a vesícula biliar devem ser submetidos a uma dieta rica em lipídios e fibras. Não, galera, a bile, apesar de não ter enzimas digestivas, ela possui uma função muito importante que é emulsificar lipídios. Então, galera, lembrem disso, ó, a bile emulsifica lipídios. Tá, pessoal? Mas o que é emulsificar os lipídios? É basicamente atuar como um detergente. O Enem já perguntou isso. O que os sais biliares fazem? Atuam como um detergente. Nós temos uma gotícula de lipídio bem grandona. Os sais biliares, eles chegam, se ligam a isso e vão transformar isso em gotículas de gordura menores. Para quê? Para facilitar a ação de lipases, que são enzimas que digerem lipídios e que vêm depois em suco pancreático, suco entérico. Então a bile não tem enzimas, mas ela ajuda a digestão dos lipídios através da emulsificação. Então se alguém retira a vesícula, vai ter um pouco de problema na hora de saber quando enviar a bile para o duodeno.
Ela vai produzir? Até vai, porque quem produz é o fígado, mas ela tem que ter uma dieta mais restritiva em termos de lipídios. Então tá errada a 16. 32. O vaso sanguíneo presente na etapa 5 conecta o trato digestório ao fígado e é chamado de artéria porta-hepática. Baita pegadinha nessa questão aqui. O vaso sanguíneo que participa do 5, que participa da tal circulação porta, sim, ele conecta o tubo digestório, o intestino, ao fígado. Mas é uma veia, galera. É uma veia quem coleta isso aqui lá do intestino, que foi absorvido pelo intestino e manda para o fígado. É a veia porta-hepática. Veia porta-hepática, não artéria porta-hepática, portanto, errada 32. E a última fala, a bile é uma enzima que contribui para a emulsificação e a digestão dos lipídios. Pegadinha também, outra baita pegadinha, a bile emulsifica lipídios? Sim, mas a bile não é uma enzima. A bile não possui enzimas, portanto, errada a 64. O que nós temos para essa questão? Apenas 02, apenas 04, nosso gabaritozinho 06. Belezinha, galera? Bora para a próxima questão. Rapaziada, chegamos aqui, estamos chegando ao final da prova da UFSC. Pô, e agora com um texto, meu Deus, gigantesco, um texto, tá, sobre manguezais, ecossistemas, para responder as questões 38, 39 e 40. Eu estava aqui pensando, será que eu leio o texto todo com a galera? Será que eu não leio? Vamos ler rapidamente, porque isso vai nos ajudar a responder algumas questões. A gente faz as 3 questões numa tacada só. Não são questões muito difíceis, mas são boas, são excelentes questões. Vem comigo. Os manguezais são ecossistemas considerados de transição entre os ambientes terrestre e marinho, com sua fauna composta por elementos de ambos os locais. Essas características garantem a esses ecossistemas o apelido de berçário animal, que abrigam animais endêmicos e outros considerados visitantes ou oportunistas. Galera, várias informações do enunciados vocês vão usar para responder as questões. O bom é que você pode ficar voltando, lendo de novo o enunciado. Mas esse aqui, ó, animais endêmicos são animais próprios que vivem só naquele local. Só que também fala que existem os animais oportunistas nesses manguezais. E aí vamos lá. Os caranguejos compreendem um dos grupos mais característicos dos manguezais, sendo altamente diversos e de grande relevância ecológica. Além destes crustáceos endêmicos, há também aqueles que visitam os manguezais para desovar, como por exemplo alguns camarões de água doce, que dependem de áreas de manguezal para o seu desenvolvimento embrionário e larval. Entre os moluscos, há os bivalves, que se fixam nos risóforos do mangue vermelho, ou os que vivem enterrados no sedimento, como o sururu. Há também os gastrópodes, que se locomovem sobre o substrato vegetal, associados aos troncos, raízes ou folhas das espécies de mangue, onde se alimentam do biofilme formado por algas, bactérias e outros micro-organismos. Dentre os vertebrados, o grupo que mais se destaca nos manguezais é o dos peixes, com a grande maioria de espécimes em estágio juvenil de seu desenvolvimento, reiterando a importância dessas regiões como locais de abrigo, reprodução e crescimento. Entre as espécies que utilizam o manguezal como berçário, figuram peixes de interesse comercial, como a tainha e o robalo. Algumas espécies de cavalos marinhos, como o Hippocampus reidi, são frequentes em alguns manguezais, onde vivem associados às raízes de árvores de mangue e são considerados indicadores de ótima qualidade de água. Então, cavalos marinhos, indicadores de qualidade de água. Agora vamos lá. Continuando para acabar aqui, algumas espécies de répteis, aves e mamíferos também podem utilizar o manguezal em busca de alimento para a reprodução. Em alguns casos, durante a maré baixa, as aves e os mamíferos aproveitam para se alimentar de peixes, crustáceos e moluscos. Para as aves, essas áreas são importantes como locais de reprodução e descanso na época de migração. No caso dos mamíferos, os manguezais de alguns países recebem animais inusitados, como tigres, pequenos felinos e macacos. No Brasil são frequentemente encontrados o guaxinim e o cachorro do mato, que tem o caranguejo como principal item alimentar. Em algumas áreas do manguezal no Brasil, encontra-se o peixe-boi, uma espécie de herbívoro aquático ameaçado de extinção. A manutenção do ecossistema manguezal é relevante pela importância econômica, social e ecológica, que se reflete tanto na dependência das populações humanas em relação à pesca, quanto na necessidade de preservação de suas várias espécies e no suporte que dá ao seu desenvolvimento. Ufa! Terminando, uma ação efetiva de conservação. A Associação das Paneleiras do bairro Goiabeiras, Espírito Santo, recebeu em 2010 o certificado de melhores práticas, distribuído pela cidade de Dubai e pela Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, no processo de extração dos taninos
polifenóis presentes na casca das árvores desse ecossistema, que são utilizados para impermeabilizar os utensílios de barro, além de impedir a proliferação de fungos. A casca da árvore é retirada do tronco em apenas um dos lados. Observou-se que nesse processo extrativo, a remoção de no máximo 50% do perímetro da casca não causa a mortalidade das algas, porque evita a formação do anel de Malpighi, a morte das raízes e, consequentemente, o comprometimento de toda a árvore. Nós vamos usar essa informação para responder uma das questões, então vem comigo, vamos responder a primeira questão. Questão 38. Os caranguejos estão no topo de todas as cadeias alimentares nos manguezais, configurando um dos grupos mais característicos desse ecossistema. Rapaziada, peraí. Topo de cadeia alimentar é aquele predador de topo, algo que não tem predadores. No próprio enunciado, ele citou alguns animais que são predadores, que se alimentam dos caranguejos, portanto, errada 01. O peixe-boi é classificado como um consumidor secundário, por isso pertence ao segundo nível trófico nas cadeias alimentares das quais participa. Galera, é o seguinte, vamos lá. O peixe-boi falou no enunciado que é um herbívoro. Herbívoro se alimenta de planta. Planta é um produtor. Então vamos lembrar aqui, nós temos aquele lance de o produtor, ele vai servir de alimento para quem? Para um consumidor primário. Consumidor primário, ele serve de alimento para um consumidor secundário. E assim nós teremos. O produtor está no primeiro nível trófico. O consumidor primário, que é um herbívoro, está no segundo nível trófico. Portanto, o peixe-boi, ele não é um consumidor secundário, é um consumidor primário. Está no segundo nível trófico? Sim, porque o primeiro é do produtor, mas ele é um consumidor primário, não secundário. Errado, 02. 04. Em algumas espécies de cavalos marinhos, presentes em manguezais, podem ser considerados como bioindicadoras de qualidade da água. Sim, estava dizendo lá no enunciado que os cavalos marinhos podem ser indicadores da qualidade da água, portanto 04, corretíssima. 08. Todo ecossistema de determinado manguezal pode ser comprometido pelo manejo inadequado da extração do tanino. Lá no último parágrafo no texto falava que as mulheres, a Associação das Paneleiras, tinham ganho um prêmio pela extração correta, que é retirar só parte da casca, só 50%, isso é um manejo correto. Sim, se não existir um manejo correto, as árvores podem morrer, e aí é um dano para todo o ecossistema do manguezal, portanto o 08 também está correta. 16. Os manguezais são constituídos pela comunidade endêmica e por fatores abióticos, sem a presença de espécies oportunistas. Galera, não sei se vocês lembram, se não lembra, volta lá no enunciado. Lá no início do enunciado falava que os manguezais possuem espécies endêmicas e as espécies visitantes ou oportunistas. Portanto, errada a 16. Considerando um manguezal composto apenas por uma espécie de caranguejo no substrato e uma espécie de bivalve fixada em árvores do mangue vermelho, há nesse manguezal duas populações e uma comunidade. Galera, qual é o conceito de população? População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo na mesma área, certo? Então nós temos quantas populações nós temos aqui? Quantas espécies o enunciado citou? Citou uma espécie de caranguejo, o Cidis cordatus, citou uma espécie de bivalve, Mitela falcata, e citou uma espécie de árvore, mangue vermelho, Rhizophora mango. Portanto, nós temos 3 populações citadas nesse parágrafo, nessa afirmativa aqui. A junção das 3 populações forma uma comunidade. Sim, então está certo dizer que aqui nós temos uma comunidade, mas está errado em dizer que nós temos 2 populações, quando na verdade nós temos 3. Portanto, para essa questão, 0804, gabarito 12. 12 o gabarito dessa primeira questão sobre o texto. Bora para outra questão que também fala sobre o mesmo texto. A questãozinha 39 vai abordar o mesmo texto, então vamos lá. Com base no texto e nos conhecimentos sobre anatomia e fisiologia animal, é correto afirmar que no cavalo marinho encontram-se 4 cavidades cardíacas, 2 átrios e 2 ventrículos. E no peixe-boi, apenas 2 cavidades cardíacas. Galera, essa 01 quis enganar aquela pessoa mais desavisada, que acredita que o cavalo marinho
seja um mamífero, no caso, mais parente do cavalo, e que o peixe-boi seja um peixe. Se fosse isso, a afirmativa estaria correta, porque os peixes possuem duas cavidades no coração, um átrio e um ventrículo. Coração bicavitário. Um mamífero possui 4 cavidades no coração, 2 átrios e 2 ventrículos, coração tetracavitário. É o contrário aqui, porque o cavalo marinho é um peixe, então ele possui 2 cavidades no coração, e o peixe-boi é um mamífero, portanto ele possui 4 cavidades no coração, errada, portanto, a 01. Entre os animais citados no texto que possuem sistema circulatório aberto estão os moluscos, os crustáceos e os peixes, pois são animais de ambiente aquático. Galera, circulação aberta é aquela circulação onde, em algumas regiões do corpo, o sangue ou líquido circulatório sai de vasos sanguíneos e percorre cavidades do corpo chamadas hemocélias, enfim, mas uma circulação fechada é aquela onde o sangue circula apenas por dentro de vasos. Já na circulação aberta, algumas regiões ele sai. Quem daqui tem circulação aberta? Moluscos. A maior parte dos moluscos sim. Bivalves, como citou ali, ostra, mariscos, e os gastrópodes, caracol, caramujo, tem circulação aberta. Cefalópodes é fechada, polvo e tal. Crustáceos são artrópodes. Artrópodes têm circulação aberta também. Portanto, estaria certo. Mas os peixes, galera, peixe é cordado. Todos os cordados possuem circulação fechada, sistema circulatório fechado. Portanto, errada, 02. 04. Pode-se citar como características comuns entre caranguejos e gastrópodes: presença de concha, rádula, língua raladora e sifões inalantes e exalantes. Galera, não! Caranguejo é um artrópode, é um crustáceo. É um filo diferente de gastrópode, que é um molusco, um animal de corpo mole. Quem tem rádula, quem tem concha, isso é, na verdade, quem tem rádula é gastrópode, que é o caracol, o caramujo. É uma língua com dentes para poder raspar o ambiente. Concha também é uma característica de molusco. O que artrópodes tem é ali um exoesqueleto formado de quitina, às vezes sais de cálcio, tudo mais, mas está errada a 04. 08. Todos os animais citados no texto são triblásticos e celomados. Sim, rapaziada, vamos lá. Todo animal a partir de plateuminto já é triblástico. Então, quinidário ainda ele era diblástico, e de plateuminto em diante, plateumintos, nematóides, anelídeos, moluscos, equinodermos, artrópodes, todos são triblásticos. Celomados, a partir de anelídeos, todos são celomados. Então, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos, como lá no texto, são citados ali cordados, são citados artrópodes, que são os crustáceos, são citados moluscos. Então ali todos são triblásticos e todos são celomados, portanto, volta aqui, a 08 ela está correta. Oh, meu Deus do céu. 16. Bivalves, poliquetas e cracas são moluscos que retiram da água partículas alimentares em suspensão. Galera, bivalve, poliqueta e craca não são todos moluscos. Bivalve é um molusco. Bivalve é uma das classes ali, bivalves, gastrópodes, cefalópodes. Agora, poliqueta é anelídeo. Poliqueta é um dos grupos dos anelídeos. Então, não. Craca é crustáceo. Portanto, nem poliqueta e nem craca são moluscos. Portanto, está errado o item 16. E a 32. Os caranguejos e os camarões são artrópodes. Neste filo encontram-se também ciris, lagostas, insetos, aranhas, escorpiões, piolhos de cobra e lacraias. Perfeito, né, galera? O que nós temos aqui? Caranguejo e camarão são crustáceos, que são artrópodes. Ciris, lagostas também são crustáceos. Insetos é outro grupo de artrópodes. Aranhas e escorpiões são aracnídeos, que também são artrópodes. Piolhos de cobra são diplópodes, que são artrópodes. Lacraias são quilópodes, que também são artrópodes. Portanto, correto aqui, nós temos 32 e a 8 corretas nessa questão aqui. Resposta 40. Beleza? Vamos para a última questão da prova da UFSC. Rapaziada, chegou a última questãozinha da prova da UFSC, também que fala sobre aquele texto. A 01 fala o seguinte:
A morte das raízes provocada pela formação do anel de Malpighi é causada pela interrupção da seiva bruta, que é formada por compostos orgânicos produzidos pela fotossíntese. Então vamos lá. Mesmo sem saber assim sobre qual, meu Deus, o que o anel de Malpighi, dava para saber que estava errado, porque a seiva bruta, ela não é formada por compostos orgânicos. A seiva bruta são água e sais minerais que a raiz absorve do solo e leva até as folhas. A seiva elaborada é que é formada por compostos orgânicos. Mas deixa eu explicar para ti o que é esse tal de anel de Malpighi. Anel de Malpighi, olha só essa imagem, ela nos mostra uma árvore onde foi retirado um anel de Malpighi. A gente retira uma camada inteira, circulando todo o tronco, e isso forma um anel de Malpighi. Esse anel de Malpighi é altamente prejudicial porque ele acaba danificando os vasos que estão mais por fora. Esses vasos número 3, tá vendo aqui, ó? O vaso número 2 aqui, ó. O número 2 é essa parte externa. Quais são os vasos que estão mais externamente numa dicotiledônia que tem os vasos dispostos em círculo? Os vasos mais externos são os vasos do floema. Os vasos mais internos aqui, ó, internos, são os vasos do xilema. E no meio, entre eles, nós temos o câmbio vascular, que é um meristema secundário. Beleza? Então aqui, ó, quando a gente retira um anel de Malpighi, estamos afetando os vasos que estão por fora, que são os vasos do floema, que transportam seiva elaborada das folhas até as raízes. Então a seiva ela chega até aqui. Chegou aqui, ela não consegue passar para baixo. O anel de Malpighi interrompe o fluxo de seiva elaborada. Então as raízes deixam de receber o açúcar e aí elas morrem primeiro. Depois a planta inteira acaba morrendo. A 02 fala que a retirada da casca para extração do tanino altera a composição do cerne do caule, onde localizam os vasos lenhosos ativos como xilema e floema. O cerne é isso aqui, galera. O cerne não é ele o afetado pela retirada da casca, o cerne está mais interno. E ali existem vasos inativos já, com deposição de lignina, vai ficar entupido ali. Os vasos ativos estão por fora e eles vão sendo formados novos vasos a cada ano. Por isso que se formam esses anéis de crescimento que vocês estão observando aqui. Portanto, 02 errado. O tanino é produzido e armazenado no câmbio vascular do tronco do mangue vermelho. Galera, ele falou que o tanino ele está presente na casca. O tanino ele não pode estar presente no câmbio vascular, porque o câmbio vascular é esse aqui, ó. Então o que ele faz parte mais internamente dos vasos de condução. E o tanino está mais presente ali, ele fala enunciado na casca, portanto está errado. A retirada de todo o perímetro da casca para a extração do tanino não causa prejuízo para a árvore, pois a casca é constituída por células mortas ricas em lignina. Galera, a casca é formada por um suber. Beleza, são células mortas, sim. Não é a lignina, é a suberina. Mas se a gente retirar tudo, acaba danificando, sim, os vasos mais externos, que são os vasos do floema. Então causaria prejuízo. 16. A remoção de no máximo 50% do perímetro da casca não provoca a mortalidade da árvore por manter a distribuição dos compostos orgânicos produzidos pela fotossíntese para a célula das raízes. Sim, galera, se a gente não retirar o anel inteiro, mantiver uma parte, nós não vamos interromper o fluxo dessa seiva elaborada aqui. Portanto, a gente consegue manter a distribuição dos compostos orgânicos. E foi isso que falou lá no enunciado. Falou que elas tiravam só 50% e ia ganhar um prêmio lá por fazer uma extração correta e tal, mais ecológica. E aí tudo bem, a gente mantém. Portanto, essa resposta 16 é o gabarito dessa questãozinha que fecha e encerrou a prova da UFSC do meio do ano. Então, galera, foi uma prova que não foi fácil, mas uma prova legal, interessante. Se você não entendeu alguma questão, volta, tenta fazer de novo, porque é legal estudar para a UFSC, por exemplo, resolvendo questões da UFSC, o estilo da prova, conhecer isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não se esquece, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, peço por favor, encarecidamente, se inscreve no canal, nos ajuda aqui a publicar, a postar cada vez mais vídeos. Não esquece também de ativar essas notificações para o vídeo sair para você assim que eu lançar. E também, muito importante, segue o Me Gusta Bio lá no Instagram, que você vai estar por dentro de muitas e muitas postagens que eu faço por lá, além de poder entrar em contato comigo diretamente. Lá é só mandar um direct que eu respondo a tua dúvida, aquele comentário, aquele apoio na hora de estudar. Valeu, galera, mais um prazer, mais uma vez foi um grande prazer, um abraço
e até o próximo vídeo.